Agora a gente vai falar então da curva LM. Vamos retomar o equilíbrio do mercado monetário com a oferta e a demanda por moeda no mesmo gráfico. Nesse gráfico, o eixo vertical mede a taxa de juros e o eixo horizontal a quantidade de moeda. Lembremos que a oferta de moeda é vertical porque, seguindo os livros-textos convencionais, ela é determinada exogenamente pelo Banco Central. Ele tem total controle sobre a oferta de moeda pelo multiplicador. O equilíbrio ocorre, portanto, no ponto A. Nesse ponto, a oferta de moeda MS é igual à demanda por moeda MD. Pois bem, a curva LM nos dá o equilíbrio nos mercados financeiros, mas a relação é entre juros no eixo vertical e renda no eixo horizontal, não a quantidade de moeda, como está aqui nesse gráfico. A gente precisa entender como uma alteração no equilíbrio dos mercados financeiros afeta o produto e a renda dessa economia. Por isso, a necessidade dos juros e da renda nesse gráfico. Vamos imaginar que a renda das pessoas aumentou por algum motivo. Lembram que quando a renda aumenta, a demanda por moeda também aumenta? As pessoas demandam mais moeda de uma maneira geral para comprar mais coisas com a renda maior. Assim, com a renda nominal indo de cifrão Y para cifrão Y', aumenta o nível de transações, que aumenta a demanda por moeda a qualquer taxa de juros. A curva de demanda por moeda se desloca, então, para a direita, de MD para MD'. Com a oferta de moeda fixa dada pelo Banco Central, o equilíbrio se move para cima, de A para A', e a taxa de juros de equilíbrio aumenta de I para I'. Portanto, um aumento de renda provocou um aumento de taxa de juros. Ou seja, nos mercados financeiros, quanto maior a renda, maior a taxa de juros de equilíbrio. Assim, a curva LM, que relaciona juros e renda, é positivamente inclinada. A derivação da curva LM é, portanto, simples e direta. Como vimos, um aumento de renda provoca um aumento da taxa de juros de equilíbrio, já que a oferta de moeda é exógena. Assim, a curva LM é uma relação positivamente inclinada entre juros e renda. Ótimo! Temos a curva LM, uma curva positivamente inclinada que relaciona juros e renda. A gente encontrou a LM pelo exercício da variação da renda, ou seja, deslocamento da curva de demanda por moeda no gráfico que relaciona juros e quantidade de moeda. Agora, o que acontece com a curva LM caso a oferta de moeda se altere e não mais a demanda, como no caso do aumento da renda? O que acontece caso o Banco Central decida aumentar a oferta de moeda? Bom, no gráfico juros versus quantidade de moeda, um aumento na oferta de moeda pelo Banco Central desloca a curva de oferta de moeda MS para a direita. Dada a mesma curva de demanda por moeda, que então se alterou, temos uma queda na taxa de juros de equilíbrio de I para I', e a quantidade de moeda passa de M para M'. Assim, para a mesma renda, ou seja, a renda não foi alterada, só a oferta de moeda, a taxa de juros agora é menor, igual a I'. Isso significa um deslocamento para baixo da curva LM. Isso significa ainda que para todos os níveis de renda, a taxa de juros de equilíbrio dos mercados financeiros agora é menor. Olhando mais de perto agora, você vai perceber ali no gráfico da relação entre juros e quantidade de moeda que temos o valor de M sobre P, indicando a quantidade real de moeda, ali no eixo horizontal. Por que a gente usa isso? Para conseguir ver também o que uma alteração no nível de preços, ou seja, na inflação, faz com o equilíbrio dos mercados financeiros. Aqui, o nível de preços vai ser chamado de P. Olhando esse equilíbrio em termos algébricos, igualamos inicialmente as equações de oferta e demanda por moeda. Assim, esse equilíbrio pode ser escrito como MS, determinada pelo Banco Central, que é igual então a M,
quantidade de moeda de equilíbrio, é igual a MD, a demanda por moeda. A demanda por moeda, por sua vez, como a gente viu, é igual à renda nominal, cifrão Y. O cifrão antes do Y é de nominal e não de real, ou seja, não foi descontada a variação de preços, multiplicada por uma função da taxa de juros I, representada por LI. Então, a gente pode chegar em que M é igual a cifrão Y de LI. Aqui a gente tem que a quantidade de moeda é igual à renda nominal vezes a função LI da taxa de juros. Agora, se a gente dividir ambos os lados dessa equação pelo nível de preços, o P, teremos que a oferta real de moeda, M sobre P, é igual à renda real vezes a função LI. Temos agora uma relação entre oferta real de moeda, renda real e taxa de juros. A relação LM fica, então, M sobre P, ou seja, a oferta real de moeda, é igual a Y, renda real, vezes LI. Isso nos leva de volta ao gráfico. Vimos que MS aumentou sem uma alteração no nível de preços, e isso deslocou a curva LM. Mas agora, se, por exemplo, tivermos uma situação em que a oferta de moeda se mantenha constante, mas o nível de preços dessa economia cai. Nesse caso, temos uma deflação, ou seja, M dividido por P, com o P diminuindo, aumenta, o que significa um aumento da oferta real de moeda, que tem o mesmo efeito do deslocamento da curva MS para a direita. Há uma queda na taxa de juros de equilíbrio para todo o nível de renda. A curva LM se desloca para baixo. Claro que no Brasil a gente pode pensar que o mais comum é o aumento do nível de preços. Isso provocaria uma queda na oferta real de moeda, M sobre P, né? Se o P aumenta, a gente tem uma diminuição da relação M sobre P. Ou seja, com a mesma oferta de moeda dada pelo Banco Central, com os preços mais elevados, tem uma quantidade de moeda real menor para fazer frente às minhas necessidades considerando o mesmo nível de renda. O impacto desse aumento de preços é um deslocamento para a esquerda da curva de oferta real de moeda e, assim, um aumento da taxa de juros de equilíbrio. Isso significa que a curva LM se desloca para cima. Agora, então, para a mesma renda, para o mesmo nível de renda, eu tenho taxas de juros maiores. Agora, para o equilíbrio do mercado de bens, Vá para o próximo vídeo. Até lá!